Você já sentiu o coração acelerar sem motivo? A mente que não desliga, repassando 1000 preocupações ao mesmo tempo, como se um motor estivesse ligado 24 horas por dia? Talvez, neste exato momento, o peso da ansiedade esteja sobre seus ombros. O medo do futuro, a insegurança do presente ou a inquietação com o que está por vir. Se essa é a sua realidade, eu quero te dizer algo que pode mudar tudo. O seu cansaço, a sua preocupação excessiva, não são sinais de fracasso. Eles podem ser um convite, um sinal do céu de que Deus quer trocar o seu medo pela sua voz, o seu controle pela sua paz. Hoje nós vamos juntos nesta jornada, passo a passo, para entender a ansiedade não como um inimigo invencível, mas como um mensageiro que aponta para um propósito maior. Você vai descobrir que Deus fala de maneiras que talvez você nunca tenha imaginado e que a sua voz é a única que tem o poder de silenciar as tempestades da sua alma. Se prepare. O que você vai ouvir hoje pode ser a chave que vai destrancar a sua mente e trazer a calma que o seu coração tanto precisa. Antes de mergulharmos, quero te convidar a um ato simples de fé. Escreva agora nos comentários a frase: "Eu confio em Ti, Senhor". Essa é uma declaração de entrega, um ato de coragem que diz a Deus e a si mesmo: "Eu não consigo sozinho, mas com o Senhor eu posso tudo". Muitas vezes, a ansiedade se instala quando a voz de Deus é silenciada e a voz do medo grita em nosso lugar. A vida nos ensina a olhar para as circunstâncias e a confiar em nossa própria força, mas a fé nos convida a fixar nossos olhos em Deus. Pense em Pedro caminhando sobre as águas em Mateus 14:1. Enquanto ele olhava para Jesus, o impossível se tornava real. Ele andava sobre o mar em fúria, mas o que o fez afundar? Não foi o vento, nem a tempestade. Foi o momento em que ele tirou os olhos de Jesus e os colocou nas ondas. Quando olhamos para a tempestade da nossa vida, as contas, a insegurança no trabalho, os problemas familiares, nós começamos a afundar no mar da ansiedade. Eu te pergunto, o que tem tirado seus olhos de Jesus e colocado na sua tempestade? O que tem preenchido o silêncio da sua alma? O medo é uma voz insistente que repete mentiras, mas a voz de Deus é a única verdade capaz de nos sustentar quando a terra treme. Em um mundo de constante barulho, a voz de Deus muitas vezes não é ouvida, pois ela raramente é um trovão. É uma voz mansa e delicada. A Bíblia nos dá o exemplo de Elias no Ex-1 Reis 19. Ele estava exausto e fugindo para salvar a vida. Deus não falou com ele no vento forte que fendeu os montes, nem no terremoto, nem no fogo. Deus falou com ele em um sussurro, em um silêncio total. A ansiedade é um barulho que nos impede de ouvir a voz do pastor. Para acalmar o coração, precisamos primeiro calar o mundo. A quietude não é um vazio, é um espaço onde a voz de Deus pode finalmente ser ouvida. Eu te pergunto, você tem buscado o sussurro de Deus ou apenas espera por um milagre estrondoso? Deus quer te guiar, te aconselhar, te acalmar, mas Ele precisa que você pare de lutar contra o ruído e comece a buscar o silêncio. A paz não é algo que se busca, mas algo que se recebe, e ela é recebida na quietude. A maior parte da nossa ansiedade está enraizada no medo do que pode acontecer no futuro. Nós carregamos o peso do amanhã e esse fardo nos esgota. Em seu Sermão da Montanha, Jesus nos dá uma das mais profundas lições sobre ansiedade. Mateus 6, 25 e 34. Ele nos convida a olhar para as aves do céu e os lírios do campo. Eles não se preocupam, pois são cuidados pelo Pai. Se Deus cuida deles, que não têm valor eterno, o quanto mais Ele cuidará de você, que é a sua criação mais preciosa. A ansiedade é uma tentativa de viver no futuro, de carregar um peso que não é nosso. Eu te pergunto,
Quais são as suas maiores preocupações com o futuro? Você consegue entregar o seu amanhã a Deus e viver a fé que Ele te dá para hoje? A ansiedade é o oposto da fé. A fé diz: eu confio que Deus tem o controle. A ansiedade diz: eu preciso ter o controle. A mensagem de ânimo de Deus para você hoje é: eu sei o que você precisa. Eu já estou cuidando disso. Vencer a ansiedade não é sobre ganhar o controle da sua vida, mas sobre ter a coragem de entregá-la. A sua maior liberdade não está na ausência de problemas, mas na confiança de que Deus está presente neles. Pense em Paulo e Silas na prisão em Atos 16, eles estavam acorrentados em um lugar de escuridão e incerteza. Em vez de se desesperarem, eles escolheram orar e cantar louvores a Deus. Aquele ato de entrega, de louvar em meio à dor, não só abalou as paredes da prisão, mas libertou o espírito deles. Eu te pergunto, o que você está tentando controlar que deveria entregar a Deus? Qual peso você precisa liberar para experimentar a liberdade dele? A sua paz não virá quando você tiver todas as respostas, mas quando você se entregar completamente àquele que já tem todas as respostas. A ansiedade muitas vezes nos faz sentir sozinhos em um caminho desconhecido. Mas a verdade é que o seu caminhar não é solitário. A Bíblia nos revela um Deus que é o nosso pastor. Em os Salmos 23, Davi nos lembra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um pastor não apenas alimenta suas ovelhas, mas as guia em segurança, as protege dos perigos e as restaura quando estão feridas. Ele conhece cada passo do caminho e você pode confiar que ele não o levará para um lugar de destruição. A sua ansiedade pode estar vindo da sensação de que você precisa ser o seu próprio guia. Mas o convite de Deus é para que você descanse na certeza de que Ele está à frente. Eu te pergunto, você consegue entregar o seu medo de errar a Deus e seguir o seu pastoreio? A maior segurança que você pode ter não está no seu controle, mas no seu pastor. A ansiedade é a nossa tentativa desesperada de controlar o que está fora do nosso alcance. Nós criamos cenários futuros em nossa mente e nos preocupamos com cada detalhe, como se a nossa preocupação fosse capaz de mudar o resultado. Mas a Bíblia nos exorta em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A verdadeira paz não está em ter o controle, mas em abrir mão dele. É como se em nossa mente fôssemos o escultor de nossa própria vida, mas Deus nos lembra que Ele é o oleiro e nós, o barro. Ele já tem um plano perfeito para nós, mas a ansiedade nos impede de ver a beleza de sua obra. Eu te pergunto, que área da sua vida você tem se recusado a entregar a Deus por medo do que Ele fará com ela? O que você está segurando com tanta força que está te esmagando? A verdadeira liberdade começa quando soltamos o controle e permitimos que Deus seja Deus em nossa vida. A ansiedade nos rouba a alegria, mas a alegria pode ser a nossa arma mais poderosa contra a ansiedade. A alegria na Bíblia não é um mero sentimento de felicidade, mas a força que vem do Senhor. Em Neemias 8:10, lemos: a alegria do Senhor é a vossa força. A ansiedade prospera no medo e na incerteza, mas a alegria de Deus, uma alegria que pode ser encontrada mesmo em meio à dor, destrói a sua raiz. Quando escolhemos louvar a Deus, mesmo quando não entendemos, estamos declarando que a nossa fé é maior que o nosso problema. A alegria de saber que Deus está no controle, que a sua fidelidade não falha e que o nosso futuro está seguro, nele é a única força capaz de nos sustentar quando a ansiedade tenta nos derrubar. Eu te pergunto, você tem buscado a alegria em Jesus ou em circunstâncias passageiras? A alegria é um dom de Deus que nos liberta da escravidão do medo.
Nós percorremos uma jornada juntos hoje. Saímos da inquietação da ansiedade e encontramos o caminho para a voz que acalma o coração. Vimos que a paz não é um destino, mas uma decisão diária de confiar, de entregar e de se aquietar na presença dele. A sua ansiedade não é maior que o poder de Deus, e a sua mente não precisa mais ser refém da preocupação. Para selar este momento, eu te convido a mais um ato de compromisso. Se você sentiu a voz de Deus falando com você hoje, escreva nos comentários a frase: "Minha paz vem de Deus". Essa é uma declaração de que você não vai mais buscar a sua paz em circunstâncias, mas em sua fonte verdadeira. Se este vídeo foi um alívio para a sua alma, curta e compartilhe com alguém que também precisa de paz. Inscreva-se no Sinais do Céu para que esta luz continue a brilhar. Lembre-se, quando o céu fala, o coração sente.